Boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde a todos os colegas, os membros, os representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica, as autoridades presentes. Eu cumprimento a todos em nome do secretário Sádio. Vamos fazer uma breve apresentação, então, no contexto mesmo da deliberação, embora não tenha um conteúdo estritamente técnico, né? Sempre as normas que permeiam o meio ambiente vão ter o nosso tempero jurídico. Então, uma contextualização normativa legal. Inicialmente, a Política Estadual de Recursos Hídricos em Minas, ela foi criada, né, vamos dizer assim, em 1994, com uma legislação anterior. Com o advento da Política Nacional de Recursos Hídricos em 97, o Estado de Minas Gerais teve a necessidade de adequar a legislação estadual, então por isso nós temos hoje a lei vigente, a Lei Estadual 13.199 de 99, que trouxe a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E a Política Estadual, então, ela tem esse objetivo de assegurar o controle pelos usuários presentes e futuros de um uso de água com uma quantidade, qualidade e regime satisfatórios. Também dentro da política estadual nós temos objetivos e fundamentos, e dentre os fundamentos está o direito de acesso a todos aos recursos hídricos, com a prioridade para o abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas. A Lei 13.199 ainda traz aqui, dentre os seus objetivos, ações que garantam o uso múltiplo racional dos recursos superficiais e subterrâneos, das nascentes, urgências, das áreas úmidas adjacentes, a defesa contra eventos hidrológicos críticos que ofereçam riscos aí à saúde, à segurança pública, prejuízos econômicos e sociais, a conscientização da população sobre a necessidade dessa utilização múltipla e sustentável dos recursos hídricos. Dentre os instrumentos previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos para que ela possa ser executada, existem vários, e dentre eles existe a outorga pelo direito de uso de recursos hídricos, que é um ato administrativo do poder público, que vai conferir a esse interessado, que é o usuário, o direito de utilizar a água, que é esse bem público, por um determinado prazo. Esse ato do poder público é um ato discricionário e precário, ou seja, um ato temporário, e tanto a sua concessão quanto a suspensão parcial ou total do uso da água fica sujeita a razões de interesse público que naturalmente tem que prevalecer sobre os interesses particulares. A outorga ainda ela pode ser, como eu disse, suspensa parcial ou totalmente, definitivamente ou por determinado prazo, nessa hipótese premente de necessidade de água para atender situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. Então vejam, senhores, que a própria legislação vai trazer a previsão de em que momento é que um ato do poder público poderá ser ou não suspenso, que é no caso a outorga do direito de uso de recursos hídricos. Nós temos aqui, então, outro instrumento para a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, que é o Plano Diretor de Bacia. Os planos diretores, eles têm a necessidade de trazer um conteúdo mínimo de diagnóstico da bacia, um prognóstico para o futuro, ações e metas, um plano de ações, orçamentos, e quem tem a competência para aprovar o plano diretor em cada bacia hidrográfica é o comitê que nele está circunscrito. A resolução 145 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos traz para nós no sistema todos os requisitos e os elementos mínimos para se conter dentro de um plano diretor da bacia hidrográfica. Então vejam, senhores, que o artigo 12, que trata da etapa do prognóstico, ele fala de propor cenários futuros compatíveis com o horizonte de planejamento e abrangendo no mínimo o prognóstico as necessidades e alternativas de prevenção, mitigação das situações críticas identificadas. Então, o que nós todos estamos fazendo aqui hoje? O papel deste conselho, trazer aqui, estabelecer critérios e normas que visem a prevenção ou mitigação dos danos provenientes da ocorrência de eventos hidrológicos adversos, bem como a regulamentação do regime de racionamento. Então, esse é um papel no Estado de Minas Gerais, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, traçar as metas. Isso está no Decreto 41.578, que regulamentou a Política Estadual de Recursos Hídricos.
Em uma situação crítica de escassez ou de contaminação de recursos hídricos que obriga, então, a adoção de racionamento declarado pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com o objetivo de coibir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviço e da gestão da demanda. Isso é o que traz a lei federal que trata da Política Nacional de Saneamento. Então, nós trouxemos para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos traçar as diretrizes e a autoridade gestora, que é o IGAN, então, fará um ato que promoverá a consubstanciação dessa norma. Conclusão. Trouxemos aqui, então, as conclusões, obviamente, jurídicas para alinhar o entendimento dos senhores. O regime de racionamento é uma medida excepcional e temporária. É competência deste Conselho estabelecer critérios e normas de regulamentação do regime de racionamento por meio dessa norma que está aqui presente hoje, a deliberação normativa. O IGAN, a partir desses critérios estabelecidos pelos senhores por meio da DN, vai declarar a situação crítica de escassez hídrica na unidade de planejamento respectiva, o PGRH, na bacia hidrográfica ou no corpo hídrico, fixando expressamente o período que vigorará essa restrição. Essa declaração de situação crítica de escassez hídrica implicará em medidas de restrição de uso na unidade de planejamento, na bacia ou no corpo hídrico que for objeto da declaração. E o IGAN poderá, em razão disso tudo, suspender a emissão de novas outorgas, isso está previsto na minuta de lei que os senhores têm em mãos, bem como a solicitação de retificação de aumento de vazões ou volumes captados de água de domínio do Estado, localizados nessas áreas que tiver a restrição, a situação de crítica de escassez hídrica. Agora eu passo a palavra ao meu colega Thiago Santana. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento de recursos hídricos do IGAN. Vou fazer para estabelecer todo o contexto em que foi trabalhada essa elaboração da deliberação normativa. A situação crítica de escassez hídrica será considerada pelo órgão gestor considerando os seguintes critérios mínimos na bacia: o estado de vazões, medido por meio das estações pluviométricas na bacia inserida, volume útil de reservatórios e as restrições operacionais inseridas na bacia. Exemplo, cota para adução de água. Tivemos um problema próximo e muito famoso com a questão de Pirapora, que muitos devem ter acompanhado na mídia. Pode passar, por favor. Para cada PGRH, o órgão gestor definirá postos de monitoramento pluviométrico de referência que serão utilizados para observação dos estados de vazões. Esses postos serão definidos em ato do IGAN para conhecimento de todos, e a partir dos dados desses postos de monitoramento serão estabelecidos os estados de restrição, alerta e até mesmo a declaração de escassez hídrica na bacia. Pode passar, por favor. Volta, por favor. Ainda poderão ser utilizados postos de monitoramento pluviométricos operados por órgãos e entidades públicas ou privadas ou setoriais para caracterização da situação na bacia, mediante a validação do órgão gestor. Ou seja, o órgão gestor poderá adotar linhas de monitoramento pluviométrico de setores privados a partir de uma validação da metodologia, série, entre outros fatores técnicos. Estas são as estações operadas pela Agência Nacional de Água, de responsabilidade da Agência Nacional de Água, situadas no estado de Minas Gerais. Dentro desses conceitos que serão estabelecidos a partir da decretação do estado de escassez hídrica, haverão dois estados de vazões a serem observados. O estado de alerta, que é um estado que ocorrerá a partir da entrada do estado de vazão natural entre 70% e 100% da Q710, daquele ponto, e ele não gerará qualquer restrição, além do volume útil de reservatório entre 30% a 10%. Nesse estado não há qualquer restrição de uso estabelecida. A partir das observações, as vazões médias diárias de 7 dias consecutivos e a ocorrência de valor de vazão observada abaixo de 70% da Q710, ocorrerá a entrada no estado de restrição de uso.
e do volume útil de reservatório abaixo de 10%. Esse aqui é um quadro mais sucinto da situação. Deixa eu passar, por favor. A declaração de escassez hídrica, ela será emitida pelo IGAM, devendo constar os seguintes critérios mínimos: a UPGRH, a bacia hidrográfica ou o corpo hídrico. Por que o corpo hídrico? Poderão ocorrer sessões de monitoramento, postos de monitoramento em corpos d'água, que é uma representatividade de vazão distinta da entrada ou não naquele estado de vazão. Então poderá ser definida até mesmo sessões de corpos d'água. Postos de monitoramento pluviométrico serão utilizados para a definição desses valores e observação contínua. O período em que vigorará a restrição, as condições especiais de uso, que eu vou falar posteriormente, e as condições de operação de reservatórios e estruturas hidráulicas, as quais poderão ser alteradas a partir da manutenção de um fluxo diferenciado para priorizar captações prioritárias que houverem na bacia. As restrições que ocorrerão nas sessões pluviais restringirão as captações nas seguintes percentuais: redução do volume diário otorgado de 20% para consumo humano, dessedentação animal e o abastecimento público, são os usos prioritários estabelecidos em lei, na política nacional e a política estadual de recursos hídricos. Redução de 30% do volume otorgado para consumo industrial, para fins de consumo industrial. Redução dos mesmos 30% para fins de irrigação e paralisação dos demais usos, exceto os não consuntivos. O que seriam os não consuntivos? Piscicultura, normalmente em tanques, redes, barramentos que não efetuam subtração direta de água. Um quadro de visualização. Ainda há uma situação que poderá ocorrer que, mesmo com o estabelecimento do estado de restrição de vazões, a vazão observada ela não retorna a uma condição normal para usos sem que gerem impactos diretos. Então, a partir de 30 dias da manutenção do estado de restrição, o órgão gestor poderá estabelecer medidas mais restritivas adicionais, como elevar ainda o percentual de restrição para as finalidades. O órgão gestor poderá ainda, a partir da entrada do estado de restrição, suspender a emissão de novas outorgas, bem como as solicitações de retificação de aumento de volume captado. Porque não seria coerente numa situação como essa você ainda estar emitindo outorga no estado restrito de vazões naturais. Contudo, as outorgas consideradas prioritárias, bem como aquelas para minimização dos impactos da escassez, o órgão gestor de ato discricionário poderá emiti-las. Como vai funcionar todo esse andamento da entrada do estado de vazões? Ocorrerá um monitoramento pluviométrico pelo IGAM, através das estações da rede nacional ou setoriais, da visualização do estado de vazão do corpo d'água, a avaliação do nível de atenção, o IGAM vai estar sempre monitorando o estado de alerta, que seria um sinal amarelo, e o sinal vermelho, que seria o estado de restrição. Além disso, informar os comitês de bacia, que são o ator da bacia, o principal ator dentro da bacia, que concentra os usuários, os setores produtivos, e além disso, aos SUPRANs, que são as emissoras de ato, além ainda da Defesa Civil e a sociedade. O acompanhamento do restabelecimento das condições e a continuidade em nível de atuação, de atenção, para a saída ou não do estado de restrição. O usuário impactado dentro da porção declarada de escassez hídrica, ele que possua monitoramento pluviométrico, ele ainda pode solicitar a revogação do ato a partir da emissão de um relatório técnico junto ao órgão gestor para revisão do ato e validação dos dados pluviométricos dele. E outro ponto que consta mencionar é ainda que há uma similaridade de normas. Foi publicado em janeiro desse ano pela ANA e pelo DAE, que é o órgão gestor de São Paulo, a Resolução Conjunta 50, que ele estabelece
Restrições de uso na porção da bacia dos rios Jaguari, Camanducaí e Atibaia, de São Paulo, na bacia do PCJ. Então já é algo que hoje já é instrumentalizado e utilizado pelos órgãos gestores a fim de funcionar a volta das condições normais de vazão dos corpos d'água.